Se a gente lança um nome que cresce, que tem volume, vem um monte de oportunista, esses oportunistas vão querer atropelar este processo e vão querer se coligar. Quem vai ser o cara da oposição é o Bolsonaro. E a gente vai ter que construir um caminho para tentar fazer com que esse bolsonarismo se dilua um pouco e a gente comece a aparecer como posição do PT. Agora o outro cenário, se o Bolsonaro ganha, o Bolsonaro ganhou no segundo turno, o que é que a gente vai fazer? Eu acho que a gente vai, primeiro, continuar sendo exprimido numa tese difícil, porque a gente não vai, obviamente, aderir ao Bolsonaro. Então a gente vai ter que fazer oposição ao Bolsonaro e o PT vai estar ali fazendo oposição, né? Uma oposição talvez enfraquecida, porque o Lula vai estar muito velho, então isso pode impor uma crise ao PT, nesse sentido é até uma coisa boa, mas a gente vai ter que segurar a onda fazendo oposição ao Bolsonaro e se manter exprimido por esse tempo. Eu acho que nós vamos ter sim que pensar opções práticas para adquirir escala em 2024. Isso se a gente quiser ter um voo mais alto em 2026. A gente já vai ter que ter representantes mais ou menos fortes em boa parte dos estados do país. Então, para chegar em 2026 com alguma condição de fazer alguma coisa, a gente já vai ter que ter tipo umas 20 lideranças espalhadas ao redor do Brasil, de preferência pessoas que ganharam a eleição para vereador. Isso assim vai ser necessário, porque do contrário, a gente vai lançar um nome, esse nome não vai ter nenhuma base. Se o nome crescer, vai chover de oportunista querendo ser o porta-voz, como aconteceu com o Bolsonaro. A gente não vai querer os oportunistas e aí vai ter um problema. Como é que vai montar palanque? Quem é que vai levar o nome de fulano de tal, sei lá, no Ceará, no Amazonas, no Rio de Janeiro, se a gente não tem as pessoas? E se o nosso critério para ter as pessoas é um critério rígido, porque o MBL é muito rígido em relação a quem o representa, já que os nossos estándares políticos são muito altos. Então, já de cara a gente precisa ter essa escala até lá, porque se não tiver escala vai ser um problema. Mas você acha que a gente tem que ter estándares políticos tão altos? Vou jogar braba aqui. Você acha que as pessoas reconheceram o trabalho do Kim? Mas o que eu falei de standard não é nesse sentido. O que eu falei é de lealdade e alinhamento com o movimento. Tá. Porque, por exemplo, como se configurou o bolsonarismo no início? O Bolsonaro, ele subiu, veio um monte de gente que não era da direita, não era nada. Tipo, a professora Daiane, lá da Bahia. Ninguém conhecia a mulher. A Joyce ainda conhecia, porque a Joyce era jornalista. Mas surgiu, na época do Bolsonaro... Essa eu não sei, não sei. Quem? Daiane. Não faço ideia. Na Bahia. Não faço ideia. Perdeu a eleição. Daiane perdeu. Pois é, mas na época assim, que ela apareceu, ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era. E ela surgiu, colou muito no Bolsonaro. E isso aconteceu no Bolsonaro em diversos estados. Pessoas que não existiam dentro da discussão política, do diálogo político, que apareceram, colaram muito no Bolsonaro, ganharam por conta do Bolsonaro, mas não tinham nenhum grande alinhamento. Com o MBL não funciona desse jeito, porque a gente é um movimento de tese, a gente é um movimento que tem um crescimento orgânico, de militância organizadinha. Bolsonaro não tem até hoje um movimento dele. Até hoje ele não tem nem um partido, não tem nada, né? Tem ele, o Bolsonaro e as pessoas que vão se coligando ali e os arranjos improvisados. Não é assim que funciona com o MBL. Então, para ser um representante nosso, o cara tem que ter bastante lealdade. A gente, por exemplo, tá construindo a academia aqui. Primeiro ano da academia, segundo ano da academia, não sei o que, é aula, é papapá, e você vira coordenador e fica as pessoas em cima, e fica o carratu em cima pra ver se o cara é leal e não é. O cara tá dando risada. É um processo complexo. Se a gente lança um nome que cresce, que tem volume, vem um monte de oportunista, esses oportunistas vão querer atropelar este processo e vão querer se coligar. Se a gente não deixar e não tiver escala, o cara vai ficar em cima e solto. Então essa é uma grande dificuldade que a gente tem, que eu acho que é a posição que nós vamos ter que adotar, essa posição de escala, se o Bolsonaro ganha. Porque a gente vai estar espremido entre o Bolsonaro e o Lula. E aí nós temos, em 2026, uma chance, que não é gigante, mas tem uma chance, de ter um crescimento maior. Por quê? Porque o Bolsonaro não pode se reeleger de novo. E nessa eleição, o Eduardo Bolsonaro, que eu achava que ia ser o cara que tinha mais voto, não teve. Então a gente viu que o clã Bolsonaro não está tão forte. Era para o Eduardo ter o dobro de voto da Zambelli. Ele tem um nome Bolsonaro. E ele não teve, ele teve 700 mil, a Zambelli teve 900 mil. Então, por exemplo, qual vai ser a escolha do Bolsonaro para sucessor? Tudo isso joga uma certa bruma, né? Uma certa sombra aí no jogo, e eu acho que pode ser uma janela de oportunidade para um movimento. Eu acho que a galera do Bolsonaro, ela premiou, diferente de outros públicos, os mais leais. Então, se você pega os bolsonaristas mais votados dessa de 22, diferente de 18, são os mais leais ao bolsonarismo. Tipo, eles votaram cada vez menos nos malucos bolsonaristas
bolsonaristas, claro que teve voto pra muito maluco bolsonaristas, mas uma proporção menor que 2018. Então os mais votados, é o Nicolas. O Nicolas foi extremamente fiel ao governo Bolsonaro. O Ricardo Salles, ele foi demitido do Ministério do Meio Ambiente por corrupção e se manteve fiel ao capitão. A Carla Zambelli, então, pelo amor de Deus, o Sérgio Moro foi padrinho de casamento dela, ela brigou com o Sérgio Moro e falou que o Sérgio Moro beneficiou petista, etc, na Lava Jato. Tipo, ela foi fiel ao Bolsonaro quanto padrinho de casamento dela. Então, eles beneficiaram, assim, os mais leais. Se isso vai continuar assim, eu não sei de verdade.